Oiê, meu nome é Guilherme Dias E o meu é Karina Cândido. e esse é o Aceita um Café, um podcast que a gente te convida a tomar um café com um especialista e com a E com a gente. gente. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre terapia. E o que originou esse episódio foi este livro. Talvez você deva conversar com alguém, que é da Lori Gottlieb. E esse livro inspirou a gente a trazer para esse podcast, porque é um livro muito importante para mim e para Karina. Foi um livro que a gente leu juntos, que a gente conversou sobre juntos, desenvolveu, levou para terapia também. E é um livro muito especial porque ele é um livro escrito por uma terapeuta, então ela vai trazer tanto a experiência dela como terapeuta, como profissional no consultório, e também a experiência dela como paciente, que ela também não está que ela tá sujeita também a ter emoções, assim como os pacientes dela, e é um livro que a gente cresceu muito, é um livro que despertou muitas mudanças, pelo menos em mim, e a gente achou que seria muito importante trazer ele aqui e conversar com um especialista. O nosso convidado de hoje é um profissional de destaque. Ele é psicólogo, professor, mestre, doutor e pesquisador. Hoje, ele tem uma vasta experiência em psicologia fenomenológica, existencial e humanista. Atualmente é professor titular aqui na UENG e coordena o laboratório de pesquisa e transdisciplinariedade e lidera o grupo de pesquisa na mesma área. É com muito apreço que recebemos o professor Reinaldo Silva. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado, agradeço muito o convite e acho que vamos ter um papo gostoso aqui. Isso aí. E antes, pessoal, a gente contar pra vocês que antes da gente começar, o Reinaldo revelou pra gente que ele não gosta de café, ele não toma café. Pois é. Então, assim, Finalizando. a proposta do podcast continua sendo tomar um café, só que ele vai estar tomando a aguinha dele ali e a gente vai estar tomando nosso cafezinho daqui e tá tudo certo. Meu café tá sem pó, é só isso. Faltou pó. Então, pra gente começar, a gente vai trazer aqui ao longo do nosso podcast, a gente pretende mostrar para vocês a importância da terapia, em como é um caminho legal de se seguir, para você que não entende muito, nunca fez terapia, não sabe o que esperar. A gente vai conversar sobre um pouco isso hoje. E Reinaldo, a gente vai começar falando um pouco de como a terapia ela é um caminho para o autoconhecimento e para o bem-estar. Muitas pessoas têm uma noção de que a terapia é exclusiva para pessoas que são doentes ou que são neurodivergentes. Muita gente fala, né, que terapia é coisa de doido. Mas não, terapia é importante para tanto resolver problemas, quanto também para um caminho de evolução pessoal, de autoconhecimento. E eu queria que você falasse um pouco disso para a gente. Pois é, a gente tem que entender isso, né? Assim, dois caminhos. A psicoterapia como um tratamento, né, de alguém que passa por algum sofrimento mental e está precisando de sair desse lugar do sofrimento mental, né? E aí isso é uma coisa, né? Uma terapia com um cunho mais, com um olhar mais clínico, né? Com um olhar mais voltado para a questão da saúde mental das pessoas, mas também a gente pode pensar a terapia como um processo de autoconhecimento. Né? Você não está com nenhum tipo de sofrimento mental, né, mais sério, né? Alguma coisa assim, mas você entende que precisa de se conhecer melhor, você entende que precisa de entender melhor, né, as suas reações na vida. Então são dois processos, né, diferentes. Né? Diria que nem todos precisam da terapia enquanto um tratamento, né? Mas a terapia como um processo de autoconhecimento é bom para qualquer pessoa. Né? Perfeitamente. Eu mesmo faço terapia eu fiz quando eu era criança, voltei a fazer já tem uns 4 anos, e eu vivo brincando com minha psicóloga, quanto é que eu vou ganhar alta? Porque, assim, parece que... Mas acaba que, às vezes, não é um processo de ter que ficar resolvendo problemas, mas é um processo contínuo mesmo de evolução pessoal. Né, Karina? Com certeza. Eu faço tratamento há menos tempo que o Guilherme, mas no meu caso... Não, no meu caso, eu estendo ele, eu pretendo estender. Um dia talvez eu vou ganhar alta, quem sabe, mas eu procuro estender também, porque se conhecer é uma coisa que é para a vida toda, Né? acredito eu. Sim. Essa ideia da alta, né, ela está muito ligada a essa compreensão da terapia como um tratamento médico, né, como um tratamento de uma doença. E aí, quando você estiver curado da doença, você não precisa mais do tratamento. Né? E a gente deve meio que descolar a terapia dessa visão, né, que as pessoas têm, né, de um tratamento de uma doença. Certo? Eu sempre brinco com as pessoas com que eu atendo que assim, quem se dá alta é o próprio paciente. Né? É ele que vai saber a hora de caminhar sozinho, né? Sem precisar
desse suporte. E é isso, às vezes a pessoa se dá alta em um momento da vida dela e volta em um outro momento, né? Porque a vida é dinâmica, as coisas vão acontecendo, e é assim, A né? vida não é estática. Isso. Acho que a terapia também ela é muito importante para entender as mudanças, né, que acontecem na nossa vida. No livro, a Lori fala, inclusive, acho uma passagem muito interessante, que ela fala que a gente não pode ter mudança sem perda. Então, toda mudança que a gente tem na nossa vida, a gente precisa perder algo, né, para ter essa mudança. Então, como que você vê assim que a terapia ajuda as pessoas a lidarem, né, tanto com essa resistência à mudança e aceitar que essas transformações elas são necessárias para o crescimento? A coisa da mudança está muito ligada com essa coisa da perda mesmo. Assim, eu acho que a resistência não é a mudança. A resistência é em deixar aquela zona de conforto, aquele lugar, aquela situação que a gente já está acostumado. Mesmo que seja uma situação, né, que não seja tão agradável. Mas o fato da gente já estar acostumado a lidar com ela, né, faz com que a gente tenha muito medo de arriscar no desconhecido, né? Eu tinha um professor que foi meu grande mestre, sim, chamava Escípio Cunha Lobo. Ele já não está entre a gente, né? Mas a gente fazia uns grupos de final de semana de base rogeriana. Roger era um psicólogo dos Estados Unidos, de base humanista, né? E ele fazia alguns grupos. E quando a gente ia para, né, o espaço onde a gente ficava o final de semana fazendo as atividades do grupo, a apresentação que o Recife fazia, a gente, né, pedia para a gente fazer, era sempre a mesma, que era assim: o que que você deixou, o que que você está perdendo para estar aqui nesse lugar agora, né? Porque quando a gente vai para um negócio desse, a gente sempre pensa: o que é que eu vou ganhar, né, com esse espaço? Mas ele lembrava para a gente: olha, para você ganhar isso daqui, você perdeu todas as outras possibilidades, né? Isso é muito importante que a gente reconheça, assim, né, que as nossas escolhas de vida nos colocam em um caminho e nos tiram de todos os outros caminhos que poderiam, né, que a gente poderia estar seguindo, né? E é muito doido pensar isso, porque também dá até pra fazer uma relação com a teoria do caos, né? Tipo assim, quando você segue um caminho, você pode mudar nem um lugar que você deixa de ir, você pode estar mudando todo o caminho da sua vida. Eu penso muito isso. Esse livro ele veio num momento muito importante na minha vida, enquanto eu estava numa troca de emprego, que eu também já estava há muito tempo, e foi muito importante entender que eu precisei perder aquele emprego, eu precisei perder, entre aspas, né, aquelas pessoas para realmente fazer aquilo que eu queria, né? Eu acho que é muito nesse sentido. E esse livro também, enfim, eu e o Guilherme a gente debateu muito. Esse livro ele veio em momentos de turbulência nas nossas vidas. Eu tava saindo de um relacionamento, o Guilherme saindo de um serviço. Tanto é que eu dei uma pausa, porque foi um livro muito pesado para eu estar lendo naquele momento. E é muito interessante ver como ele vai tocando, que nem o Guilherme tava saindo do serviço e eu de um relacionamento. E que nem você falou, são as escolhas. A gente abriu mão de coisas pra gente seguir outros caminhos, né? E eu ouvi você falando essa mesma frase na palestra que eu assisti sua à noite, aquele dia. E isso me deixou pensando por vários dias. Eu comentei dessa frase sua com o Guilherme também no outro dia, né? De que você tinha dito que o que a gente estava perdendo naquele momento para estar naquela palestra. Eu abri mão de, às vezes, estar no meu lazer, de estar estudando para uma outra coisa, de estar fazendo alguma coisa que eu preferisse, mas eu estava lá. E que nem você falou, isso é, assim como o livro, não foi, eu não só escutei aquilo, eu não só li aquilo, eu levei essa reflexão para minha vida e comecei a aplicar isso em outras coisas também. É uma coisa, porque assim, a gente tem que também trazer essa discussão, essa conversa, né, para o nosso momento, né, para o nosso mundo, para a nossa história, para o nosso país, para o nosso contexto, para o nosso território. E a gente vive um momento, né, da humanidade, da história humana e um momento do Brasil que é um momento muito complicado, né? Assim, é um momento o sistema em que a gente vive, um sistema capitalista, né, um sistema de produção, né, que exige da gente estar toda hora produzindo, né, de consumo, né, de acúmulo de bens, né? É todo um sistema que vai treinando a gente a entender, né, que a gente só tem sentido a nossa vida se a gente conquistar coisas, né?
E é isso faz com que a gente perca um pouco a habilidade de lidar com a derrota, né? De lidar com aquilo que a gente não pode ter, né? É, talvez seja um momento onde essa coisa da terapia esteja mais necessária, né? Quando a gente pensa isso assim, né? Uma radicalidade de uma estrutura social, política, econômica que leva a gente a entender que a gente precisa de estar sempre na produção e na conquista, né? Ninguém consegue suportar isso. E essa carga, às vezes, pode acabar fazendo com que a gente entre em guerra com nós mesmos, né? E a Lori fala isso no livro, que o caminho para a paz é declarar trégua consigo mesmo, né? Então, a terapia, acho que ela ajuda muito nisso, de entender as nossas lutas internas, o que a gente fica se autoflagelando, se auto-sabotando. Assim, quais caminhos que você vê, tipo, para tratar isso no consultório? Pois é, entendo que são vários, né? Assim, a gente não tem um melhor caminho, né? E nem uma receita pronta, certo? É por isso que a psicologia é muito diversa. As pessoas às vezes entendem que a psicologia é uma ciência monolítica ali, né? Uma ciência né, com um conjunto de técnicas muito específicas, mas não é assim, né? A psicologia é uma ciência altamente plural. Então, são vários. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa completamente fora da caixinha, né? Estou atendendo uma pessoa onde as sessões que a gente faz de atendimento é na pracinha do santuário, não é num consultório fechado, entre quatro paredes, né? Isso tem a ver com o caso dessa pessoa, né? Com uma situação que a gente precisou de estar num espaço mais livre, né? Então, assim, a criatividade precisa de nortear o nosso trabalho terapêutico, né? Não é a técnica, é a criatividade. Porque cada pessoa é uma pessoa, né? E a gente precisa de entender qual é a melhor maneira de chegar até essa pessoa, né? Quando falo, né, que eu sou especialista em fenomenologia, né, que é uma das áreas da psicologia, eu sempre brinco assim, na verdade eu sou especialista em mim mesmo, eu sou reinaldiano, assim, porque eu não vou me prender a um modelo teórico, técnico, né, porque se eu me prendo a um modelo teórico e técnico, eu reduzo as minhas possibilidades de encontro com as pessoas, né? Então eu preciso de estar aberto a situações e a possibilidades que às vezes fogem até mesmo à ciência da psicologia, né? Que vem de outras racionalidades, de outras tradições, mas que para um grupo de pessoas ou para uma pessoa específica são situações que vão ajudar ela a se conhecer, né? Então, essa é uma discussão grande que eu tenho dentro do Conselho de Psicologia, inclusive, né? Eu já fui presidente do Conselho de Psicologia, né, de Minas Gerais, no sentido da gente avançar, enquanto ciência, enquanto profissão, nessa construção de uma psicologia que dialoga, né, com outras maneiras da gente se relacionar com o ser humano. Porque o que a gente está falando, na verdade, é isso quando a gente fala de terapia. A gente está falando de um outro modelo de relação, né? Um modelo de relação que é um modelo que inclui as pessoas, que empodera as pessoas, né? Que dá para as pessoas possibilidade de se reconhecerem, né? Então, é isso. Às vezes, esse modelo de relação ele não tem que estar engessado dentro de um espaço físico específico, né? Tem gente que me critica muito quando eu falo isso, porque eles falam que eu estou desconsiderando a psicologia ou desqualificando a profissão, né? Quando eu falo que, às vezes, o terapeuta é o seu João da esquina, que ele sabe te ouvir, ele sabe te dar a atenção que você precisa, e é ele que, então, vai ser o catalisador desse processo de autoconhecimento, né? Então não precisa de psicólogo. Bem, né, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que a psicologia e o psicólogo, eles não são os senhores, né, desse espaço terapêutico. Estava comentando com vocês, né, assim, nos bastidores aqui, né, que existe uma lei aí rolando no país
que quer garantir que a psicoterapia seja uma atividade exclusiva da classe psicológica. Eu sou completamente contra, né? Porque outras profissões e outras formações que não são profissionais, né, também podem habilitar as pessoas a acolher os outros, a ouvir os outros, né, e a fazer essa relação terapêutica, né? Porque é isso, a terapia é um modelo de relação. Você aceita? Obrigado. Eu queria falar um pouco sobre, igual o Guilherme estava falando, que muitas pessoas carregam esse estigma de que a terapia é só para pessoas neurodivergentes, ou, igual você mesmo disse, que é só para casos clínicos e às vezes casos de extrema urgência, né? Quando dá um surto, às vezes. Inclusive, muitas pessoas são neurodivergentes e esperam dar um surto para procurar um tratamento. Eu queria te perguntar como é possível ir trabalhando esse estigma com a população em geral, de trazer essa visão de que a terapia ela não é só clínica. Sim. Bem, em primeiro lugar é isso que eu estava falando aqui, da gente desconstruir essa visão biomédica de terapia como sendo uma consulta, né, para o tratamento de uma doença. Isso a gente desmistifica na conversa, né? E levando esse trabalho para espaços que não sejam esses espaços restritos de consultório. Eu tenho um outro projeto também aqui que chama Clínica Ampliada, né? Onde a gente vai fazer o acolhimento psicológico das pessoas nos territórios delas, né? Então, a gente trabalha com moradores de rua, atendendo eles na rua, né? A gente trabalha com as prostitutas, atendendo elas nos lugares onde elas trabalham, né? Todas essas intervenções que a gente faz são clínicas, são psicoterápicas, né? Mas num outro tipo de modelo, né, coletivo, né, num modelo onde as pessoas são protagonistas desse processo, não é o psicólogo que, né, que vai conduzindo o trabalho, então elas têm voz, elas dizem como que o trabalho deve ser feito, né? Então eu acho que é um pouco isso, sabe? Quando a gente vai desmontando o modelo médico, biomédico, né, e vai construindo outras possibilidades de encontro, né, de produzir relações em diversos campos, diversas áreas, né? Isso pode ser dentro da empresa, dentro da escola, né? A gente fez também um projeto muito interessante nas escolas públicas aqui, chamado Vozes do Sem Luz. Resultou até num documentário muito legal, sabe? E que foi isso, os alunos foram para essa escola, Ilídio da Costa Pereira, a escola, né? E com os alunos da escola, na escuta deles ali, eles foram construindo os documentários, né? A construção do documentário foi terapêutico para os alunos, porque deu voz para os alunos, né? Aquilo que assim, o aluno ia e tinha que ficar lá, sentado, ouvindo o professor, né? E não podia falar o que pensa. Ali eles se expressaram e ali eles foram descobrindo uma outra maneira de estar na escola e de serem o que eles são lá dentro, né? No livro fala que, vou ler uma citação: o problema atual, o assunto que alguém traz, é frequentemente apenas um aspecto de um problema maior. Isso me fez pensar um pouco em como as pessoas se esquivam também da terapia para evitar enfrentar o problema. Sim. E como que... E eu vejo isso, por exemplo, eu já vi muitos amigos fazendo isso, com certeza alguém que vai escutar já vai ser pode ser essa pessoa ou vai conhecer alguém. Como que a gente pode trabalhar também com esse tipo de pessoa para que ela, não sei, para fazer essa conduzida, porque assim, falando como pessoa mesmo, né, não é fácil enfrentar os seus demônios. E se esquivar deles é sempre a maneira mais fácil de fingir que resolveu, né? De dar esse placebo pra gente. Isso tem muito a ver com aquilo que eu estava falando, né? Às vezes a gente está numa situação que não é agradável, é desconfortável, mas é uma situação que a gente conhece. Então a gente prefere ficar nesse lugar de desconforto,
né, por eu conhecer aquilo dali, então já saber um pouco lidar com aquilo, do que tentar, né, sair desse espaço. Eu sempre falo o seguinte: não tem jeito de ajudar quem não quer ser ajudado, né? Então a gente não pode forçar uma pessoa a fazer terapia. O momento dela vai chegar, né? Ou não, mas isso quem sabe é ela, né? Não tem como nenhum processo terapêutico feito na base compulsória, né, eu entendo, vai ter algum resultado interessante, né? Vai ter algum resultado, lógico, né? A pessoa pode ter ido à terapia forçada, né? Existem casos assim, né? E alguma coisa vai acontecer ali, mas eu não sei se isso que vai acontecer ali é interessante, né? Porque aí também a gente tem que entender uma outra coisa, assim, às vezes as pessoas pensam que passar pelo processo terapêutico é algo que vai fazer com que elas se enquadrem melhor dentro do sistema social, né? E nem sempre é isso, né? Às vezes o processo terapêutico faz com que você seja ainda mais crítico com esse processo social, né? Que faça com que você entre em uma, como é que eu posso falar assim, numa ruptura com um sistema que é adoecedor, né? E aí as pessoas começam a estranhar você porque você está fazendo terapia e já não está mais sendo ali tão condizente, né, com as coisas que estão acontecendo, né? Então, mas é isso, assim, não tem uma, eu pelo menos não conheço, né, algum tipo de fórmula que faça com que a gente possa mostrar para alguém que não quer fazer terapia que ele precisa. Sabe? É a própria vida, né, que tem que abrir né, essa consciência da pessoa e dar para ela, né, essa disposição, né? Se a gente pensa em algumas coisas assim mais objetivas, isso fica mais evidente. Por exemplo, a pessoa tem um problema com o uso de substância, né? Ela faz um uso abusivo, um uso nocivo de substâncias, seja ela qual for, né? Do café, né? No meu caso da água, né? A alguma droga mais avançada, né? Não vai ser um modelo de tratamento que vai fazer com que essa pessoa resolva o problema dela com o uso abusivo. É a própria pessoa, né? Então é a pessoa que tem que tomar consciência de que ela precisa de estabelecer uma nova relação com as coisas, né? E isso não é o tratamento que faz, né? Se a gente pega, por exemplo, essa coisa das CTs, né, das centros terapêuticos, nas comunidades terapêuticas, né, o índice de reincidência de quem passa por uma comunidade terapêutica, ou recaída, né, que é o nome utilizado assim, né, é muito alto, né? As pessoas vão, ficam ali em um confinamento de abstinência, quando saem, né, em algum momento da vida, retomam o velho hábito que tinham antes, né, porque elas não estavam ali, né, com essa consciência de uma mudança, né, delas. Elas estavam ali ou forçadas, né, ou entendendo que a coisa era só essa mesmo, ficar afastada da substância, né, porque isso evitaria que ela tivesse, né, o uso abusivo. Mas a vida é mais do que isso, né? A vida é mais complexa do que isso, Com certeza. né? Acho que acaba que a terapia, no mesmo sentido, ela também é um processo individual, né? Porque depende 100% do paciente. Eu gosto muito de uma passagem que tem no livro, que vai falar sobre os mecanismos de defesa. E eu me identifiquei muito, porque às vezes comportamentos que eu achava que era apenas um traço da minha personalidade ou da minha forma de ser, eu fui entender que era um mecanismo de defesa que estava me protegendo de alguma coisa. E você falou também sobre essa questão de tem pessoas que não é o momento delas fazer terapia. E é isso, essas pessoas precisam dessas defesas, né? E desmontar essas defesas deixa a pessoa exposta e indefesa. Então, acho que a terapia ela ajuda a te mostrar que às vezes um comportamento que você tem, ele não é porque você é assim, ou tipo, tem aquelas pessoas que falam, não, eu sou assim, eu sou ansioso mesmo, vou ficar pro resto da vida assim. Não, às vezes você precisa entender o porquê, né? Eu acho que a terapia, ela vem muito nesse sentido de entender, igual a Karina falou, a base do problema.
né? E aí eu vou só mudar um pouco o termo que você usou, né? Que você fala assim, a psicoterapia é um processo muito individual. Eu vou usar um conceito, né? Que é um conceito de um psicólogo que está até aí no início desse livro, que é o Jung, que é o conceito de individuação. A terapia é um processo de individuação. Isso não significa que ela é individual, entende? Sim, por quê? Quando você mergulha para dentro de si mesmo e vai se conhecendo melhor, você vai entendendo que você está conectado com o mundo, que você não é uma coisa apartada do mundo. Muito antes, pelo contrário, você faz parte desse mundo, você compõe esse mundo. Então, você não é um sujeito, você é um intersujeito, né? Existe uma intersubjetividade. Estamos conectados, a gente goste disso ou não, né? E a gente vai aprendendo isso, né? Quando a gente vai se conhecendo mais, a gente vai aprendendo que a gente precisa dos outros, né? Que a gente não vive sozinho, né? Então, eu acho que isso também é muito importante, porque esse mesmo sistema, né, que eu já falei aqui, que traz todos esses problemas para a gente, né, traz também essa ideia, né, da gente achar que o eu, o ego, né, é a medida das coisas, né? Eu não sou a medida de nada, né? Eu faço parte de uma coisa que é muito maior do que o meu ego, do que eu mesmo, né? E eu preciso de entender aonde que eu estou dentro desse sistema, né? E qual que é a minha função dentro desse sistema que me ultrapassa, né? Acho que isso é o que o Jung chama de individuação, sabe? Que não é individualismo, Sim. né? Porque quando a gente pensa assim que é um processo individual, a gente poderia pensar isso, né? Que é um processo só de mim comigo mesmo. Não, é um processo meu com o mundo, né? É que é um processo único, né? De único, individual, isso. no sentido De único, isso. só que, né, como você mesmo disse, a gente também tem que aprender de que a gente vive, eu sempre falo isso, a gente vive em sociedade, ponto final. Então, só minha opinião importa. Não. Isso não tem como viver assim, né? Não tem como levar isso em consideração, porque só se a pessoa for viver fora da sociedade mesmo, que é quase praticamente impossível. Viver sozinho. Eu vou até radicalizar um pouco nisso, porque a gente pode pensar assim, tem os ermitões lá, né, lá da Índia, né, aqueles caras que vão, né, para o meio do mato, viver sozinho, né, isolados de tudo, certo? Mas, na verdade, assim, o outro continua sendo, para ele, algum tipo de referência, né, porque ele está ali por conta disso. Nosso Né? professor fala que você só tem noção de si próprio quando você vê o outro. Como que é? Que para justamente não tem como você diferenciar algo se você não tiver o outro para ter essa base do que é diferente. Uma referência, né? Sim, Justamente. né? É isso mesmo. Você estava falando da questão de como o processo terapêutico ele é adaptável, né? Vamos dizer assim. E no livro tem uma personagem que ela é muito emblemática, eu posso dizer que é a personagem mais emocionante, que é uma paciente que estava em câncer terminal. E aí ela, enfim, começou a fazer o tratamento, e aí durante o livro a gente vai encontrar a autora, né, a terapeuta, se entrando assim num debate, será que eu tenho capacidade para ajudá-la? E aí é uma frase muito, muito interessante, ela fala assim, ó, e naquele momento a natureza do nosso trabalho conjunto mudou, eu iria ajudá-la a aceitar a sua morte. Então acho que é muito isso, como o processo terapêutico, ele não, como você falou, ele não segue uma técnica, né? Ele é adaptável, ele é único, né? Vai para cada tipo de pessoa. E eu inclusive lembrei de uma coisa enquanto você falava dos lugares onde você realiza sessões. Eu tenho uma terapeuta, a gente tem um combinado, digamos assim, que sempre quando é meu aniversário, a sessão a gente faz num restaurante, numa lanchonete. A gente vai lá e a gente come uma coisa, faz ela sentado. Inclusive, a desse ano tá um pouco atrasado. Inclusive, ela vai ouvir isso aqui, viu, Priscila? A gente tem que marcar. Mas, enfim, eu acho que é muito essa noção, né? Muito interessante isso. Tem um livrinho muito lindo de ler. E ele é pequenininho, sabe? Muito gostoso, rapidinho de ler. Chama Oscar e a Senhora Rosa. É a história de um menino com câncer em estado terminal. E a Senhora Rosa é uma dessas pessoas que visita os hospitais, né, para fazer visita mesmo, né, acolhimento, assim, mas ela não é profissional de nada, ela não é técnica em nada, né? É uma voluntária que visita as pessoas doentes no hospital, né?
E o livro é um pouco, é a história dos dois, assim, sabe? E aí a gente vê assim como que isso, assim, como que a terapia pode acontecer às vezes pelas mãos de alguém que não é especialista, assim, né? Porque a senhora Rosa foi a terapeuta do Oscar. E uma outra coisa importante também que eu acho que a gente ainda não, né, a gente ainda não tratou aqui, que é muito importante a gente ressaltar, é, porque no processo, como é um processo de encontro e de troca, o processo terapêutico e é um modelo de relação, nunca ele é um processo de mão única. Nunca sou eu, o psicólogo, que estou te atendendo e ajudando você a se encontrar melhor. Você também está me ajudando. Entendendo? Porque a cada paciente que passa pela minha mão, eu também me revejo. Né? Eu também vejo meus limites, minhas fraquezas. Né? Então é sempre isso, é uma troca. Né? Uhum. E o livro ele ilustra isso, assim, eu diria que perfeitamente. É, ela compartilha, né, tanto as sessões com os pacientes quanto as dela com o psicólogo dela, e em como às vezes os pacientes eles ajudam ela de alguma forma. Então é realmente, agora parando para refletir, é um processo que é exatamente, porque às vezes a pessoa acha que o terapeuta ele só está ali apenas recebendo, né, e não tem nenhum tipo de reação àquilo. E às vezes até a gente mesmo fica se questionando assim, nossa, será que a minha psicóloga fala de mim pro psicólogo dela? Tipo assim, será que há esse tipo de, né, de relação? Sim. Eu acho que é muito isso, porque não fica restrito só aquela 1 hora, 50 minutos que a gente fica ali, né? Isso é algo que a gente fica, sei lá, pensando. Então, acho assim, nossa, minha psicóloga deve lembrar de mim, assim, sei lá, quando um café ela na casa dela de manhã, ela deve assim, nossa, o Guilherme, hein? Só puxando um pouco o gancho pro livro, assim, né? Porque o livro tá aqui na capa. Talvez você deva conversar com alguém, uma terapeuta, o terapeuta dela e a vida de todos nós. O livro ele foca muito nessa questão de como o que acontece nas sessões também vão produzindo uma reflexão na cabeça da terapeuta em como aquilo também vai ajudando ela a passar pelo próprio processo que ela está passando. Inclusive tem um capítulo o capítulo todo ela fala sobre uma paciente que ela não está conseguindo ajudar, e aí no final do capítulo ela fecha assim: talvez eu não consiga ajudar a Beca, que é a fulana, mas talvez ela consiga me ajudar. Porque todo esse processo de entender que ela não conseguia ajudar a paciente causou um outro pensamento, tipo assim, reformulou toda essa questão, porque ela teve que enfrentar o ego dela para falar assim, realmente eu não consigo ajudar essa paciente. Enfim, o livro todo traz essa reflexão em como é transformador de ambas as partes, que é uma estrada de mão dupla. E aí você está falando uma coisa que, assim, aí a gente toca na questão ética, né, do terapeuta, do psicólogo, da psicóloga ou do terapeuta, seja ele quem for. Que é assim, eu não vou poder ajudar alguém, né, se a questão que esse alguém me traz é uma questão que eu não tenha resolvido comigo mesmo, né? E quem está atendendo tem que ter essa consciência ética, né, de que algumas coisas ele não dá conta, não é porque ele não tem técnica, né? Ele pode ser muito bom tecnicamente, mas é porque aquela coisa ele ainda precisa de resolver dentro dele. Eu lembro muito do filme do Gandhi, né? Tem uma passagem nesse filme do Gandhi, é um filme bem antigo, né? Onde a mãe leva o menino para o Gandhi ver, e a mãe pede para o menino, né? Para o Gandhi, né? Fala assim, Gandhi, fala para o meu filho parar de comer açúcar. Açúcar faz mal. Né? E o Gandhi fala para ela assim, você traz ele aqui semana que vem. Mas por quê? Ele já está aqui, né? Fala com ele agora. Fala, não, porque eu como açúcar. Eu vou primeiro parar de comer açúcar para eu poder falar para ele, né? Então, assim, é isso, né? A pessoa é homofóbica e a questão chega, alguém chega para ela com uma questão de gênero a ser resolvida, certo? Antes ela tem que resolver a homofobia dela para dar conta de resolver a questão de gênero que o outro traz para ela, né? A pessoa é racista, né? Então antes ela tem que resolver isso com ela para conseguir entender como que o racismo implica na subjetividade daquela pessoa que chegou para ele, né? Realmente. A gente encaminhando aqui para o final,
uma das passagens que faz, né, em referência inclusive ao título, que a autora vai falar, né, assim, ela se refletindo em relação a alguns pacientes, né, que ela, pensando no paciente, ela fala assim: você não é a melhor pessoa para conversar com você sobre isso nesse momento. Então, é justamente nessa dificuldade, às vezes, que a gente tem de ter clareza dos nossos problemas, de ter clareza do que está acontecendo, ou de ter uma visão muito rígida, né, do mundo, de achar que é isso e não tem outro caminho. Acho que a terapia também me ajuda muito nisso, porque eu sou um pouco perfeccionista com as coisas. Às vezes eu acho que não é assim e pronto, não tem o que. É isso, o caminho é esse, no toque aí. E às vezes não, às vezes é muito mais simples, né? Inclusive ela fala no livro que o perfeito é inimigo do bom, sabe? Então, às vezes cai nessa busca incansável pelo perfeito, né? Enfim, você fica ansioso e acaba entrando num ciclo. Então, como você vê assim, essa questão do diálogo terapêutico ser tão eficaz para trazer essa clareza assim, sobre os nossos sentimentos, nossos problemas? Pois é, né? Eu acho que isso cai um pouco naquela conversa quando a gente fala assim, né? É, qual é o modelo terapêutico, né? Assim, e se não tem uma regra, né? Se ele é singular e único, se ele ele é criativo, da gente entender assim. Tem gente que é mais reflexiva, mais intelectual. E aí a gente vai fazer um diálogo, né, mais nesse nível. Tem gente que é mais pragmático. E aí a gente vai trabalhar a coisa de uma forma mais pragmática, mais funcional, né? Tem gente que tem toda uma questão de uma crença, né, que pode ser religiosa ou política, e que para ela aquilo é muito caro, né, no sentido da compreensão que ela tem do mundo e da existência. E aí a gente tem que considerar isso na hora de trazer as questões para ela, né? Então é isso, eu acho que a gente precisa de estar muito aberto ao outro para entender muito bem, né, quem que é esse que está chegando, para que a gente use a linguagem que essa pessoa vai entender. Eu não posso usar uma linguagem que o outro não vai entender, né? Eu tenho que usar a linguagem do outro, certo? Então o exercício nosso, terapeuta, né, do terapeuta, é esse, é de sair do seu lugar e de deixar que entre o lugar do outro, né? Para que a gente converse dentro dessa lógica que o outro entende, né? Porque é aí que ele vai conseguir compreender e fazer associações. Eu lembro que tinha uma novela, esqueci o nome da novela, mas eu lembro dos atores, que era o Bruno Cagliasso e o outro eu esqueci. Ele era um psicótico dessa novela, o Bruno Cagliasso, né? E o psiquiatra dele, Estênio Garcia, era o psiquiatra dele, né? Tem uma cena que é isso. O Bruno Cagliasso tá ali meio, né, num cantinho ali, e o Estênio Garcia fala: vem cá. Ele fala: não posso, os patos vão me pegar. Mas não tinha pato, né? Ele estava alucinando, né? Aí o Estênio Garcia vai, né, o psiquiatra vai e fala assim: espantei, pode vir. Igual a gente faz com criança. Né? Entrou no delírio dele, A gente tem né? que Ele não considerar. virou e falou assim: não tem pato nenhum, né? Deixa de bobagem, né? Falou: não, se você entende que tem pato aí, né? Deixa eu te ajudar com os patos que estão aí, né? Mais ou menos como a gente faz com criança mesmo, né? Assim, a gente entra no universo, né? E aí o diálogo vai fluir e as coisas vão acontecer, né? Então, pra gente finalizar, se fosse para você deixar uma mensagem para quem tá ouvindo, que tá considerando fazer terapia, já pensou nisso, ou tá tipo, falta um passo para a pessoa chegar lá, o que você falaria para essa pessoa? Primeira coisa, não se preocupe com a abordagem. Não procure um terapeuta olhando qual é a abordagem dele, né? E isso hoje em dia talvez também esteja muito presente, porque sempre tem as abordagens da moda, né? A abordagem não é importante. Vá à pessoa e vê se você gostou dela, certo? E se você não gostou dela, vá procurando outro, até você bater em um que você vai gostar, né? O primeiro vínculo, o primeiro laço é o laço do afeto, né? Eu tenho que acreditar, gostar, entender que aquela pessoa vai saber me ouvir e vai saber me acompanhar, né? E daí
a coisa vai acontecendo, né? Mas eu acho que assim, é isso. O principal de tudo é você não ficar preocupado, né, com a formação da pessoa. Né? Vá de peito aberto e procure olhar no olho da pessoa, né, e ver se o seu santo bateu o gol dela, né? Que é isso que vale. Perfeitamente. Bom, chegamos ao final desse episódio. A gente queria agradecer primeiramente a você, ouvinte, por nos acompanhar nessa jornada de reflexão sobre saúde mental, sobre crescimento pessoal. A gente espera que as ideias e tudo aquilo que a gente falou aqui tenha inspirado você a se enxergar com mais empatia, com mais coragem, com mais amor, mais carinho. E que você tenha entendido que conversar com alguém é sim muito importante, né? E é um passo muito essencial para o seu crescimento e para o seu bem-estar. Também quero agradecer ao Reinaldo por estar aqui com a gente, né? Por compartilhar a sua experiência, a sua bagagem. Foi muito enriquecedor, com certeza. Gostaria de também fazer um pedido para aqueles que, como o Guilherme falou, né? Às vezes tem alguém aí que tá quase indo e tal, ou que ouviu que a gente viu que alguma coisa tocou aí. Não hesite em procurar, não empurra com a barriga. A saúde mental é tão importante quanto a saúde física, assim, do corpo físico. É sempre importante manter o equilíbrio, né? Buscar a saúde de ambos. E sempre pensa que é como um presente, é como um investimento para si próprio. Nunca vai ser um tempo e nem dinheiro desperdiçado. É só benefício. Bem, então vou completar um pouco isso, porque é importante também a gente fazer uma outra defesa aqui, que é assim, entender que esse atendimento psicológico tão necessário, né, para todo mundo, né, não fique restrito à prática privada, né? Então, assim, um apelo para que todos nós possamos lutar e trabalhar para que a psicologia esteja cada vez mais presente no SUS, né, no SUAS, nos postos de saúde, né, na atenção primária, certo? Porque é isso, né? Assim, o povo mais vulnerável é o que menos tem acesso, certo? Então, é preciso que a gente popularize, né, a psicologia, o serviço da psicologia, e isso só é possível se a gente entender que esse serviço é uma política pública, né? Perfeitamente, muito importante. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Enquanto isso, vai lá nas redes sociais, siga a gente. O meu Instagram é @guidias.png. @gomembit. Compartilha esse episódio com todo mundo que você gosta, com todo mundo que você se importa. E continue investindo no seu bem-estar. É isso, estamos juntos nessa caminhada. Até mais. Tchau, tchau. Valeu Até demais. mais.